Saurophaganax, senhor dos comedores de lagartos, é um gênero de grande dinossauro alossauroide da formação Morrison, datado do Jurássico Superior, mais especificamente da fase quimeridiana, cerca de 151 milhões de anos atrás, encontrado em Oklahoma, nos Estados Unidos. Alguns paleontólogos consideram-no um sinônimo mais recente e uma espécie de Allosaurus, como Allosaurus maximus. Saurophaganax representa um alossauroide de grande porte da formação Morrison, caracterizado por lâminas horizontais na base dos espinhos neurais dorsais, situadas acima dos processos transversos, e chevrons em formato de cortadores de carne. Durante o Jurássico Superior, foi o maior carnívoro terrestre da América do Norte, alcançando tamanhos impressionantes. Mas enfim, será que ele era mesmo um grande predador? Ou se trata de um sauropode todo esse tempo? E se ele for um terópode, será que era tão grande? É isso que vamos descobrir, vamos ver a história desse dinossauro. E ao mesmo tempo, vou te revelar a verdade sobre ele. Em 1931 e 1932, John Willis Stovall encontrou restos de um grande terópode próximo a Kenton, no condado de Cimarron, Oklahoma, em camadas do final do Quimeridiano. Em 1941, esses fósseis foram nomeados Saurophagos maximus por Stovall em um artigo escrito pela jornalista Grace Ernestine Ray. O nome genérico vem do grego, onde sauro significa lagarto e phagem significa comer, formando comedor de lagartos. O epíteto específico maximus significa o maior em latim. Como o artigo original de nomenclatura não apresentava uma descrição formal, o nome acabou sendo considerado um nomen nudum. Em 1987, Spencer George Lucas fez por engano da tíbia OMNH 4666 o lectótipo, sem saber que saurophagos ainda era um nomen nudum. Mais tarde, descobriu-se que o nome saurophagos já estava em uso. Em 1831, William Swainson o havia atribuído a um tirano-moscas, um verdadeiro comedor de lagartos. Em 1995, Daniel Chury propôs um novo gênero, Saurophaganax, adicionando o sufixo grego, anax, que significa governante, ao nome anterior. Chury também concluiu que a tíbia OMNA 4666 não era suficientemente distinta em relação ao Allosaurus, e escolheu o arco neural OMNH 0123 como o holótipo para Saurophaganax, indicando que Saurophaganax não era apenas uma renomeação de Saurophagus. Grande parte do material que antes era informalmente chamado de Saurophagos maximus, ou seja, aqueles elementos que poderiam ser diferenciados do Allosaurus, foi então referido a Saurophaganax maximus por Chury. Esses fósseis incluem ossos desarticulados de pelo menos 4 indivíduos. Saurophaganax é o fóssil oficial do estado de Oklahoma. E um grande esqueleto desse dinossauro pode ser visto no Salão Jurássico do Museu de História Natural, Sam Noble, Oklahoma. Embora o material mais conhecido de Saurophaganax tenha sido encontrado na região oeste de Oklahoma, um possível material de Saurophaganax, NMMNHP 26083, um esqueleto parcial contendo um fêmur, várias vértebras caudais e um osso do quadril, foi descoberto no norte do Novo México. A identificação de Saurophaganax é controversa. Ele foi descrito tanto como um gênero próprio, quanto como uma espécie de Allosaurus, chamada Allosaurus maximus. Uma revisão dos tetanuranos basais em 2004 e a análise abrangente dos tetanurae por Carrano e colegas em 2012 reconheceram Saurophaganax como um gênero separado. Possíveis materiais de Saurophaganax encontrados no Novo México podem ajudar a esclarecer a questão de seu status taxonômico. Em 2019, Hallhut e sua equipe observaram que a classificação precisa de Saurophaganax dentro de Allossauroidea é instável, sendo interpretado como um parente próximo de Metriacanthosauridae ou Allossauria, ou até mesmo como um Carcharodontossaurídeo basal. Em 2024, Saurophaganax foi classificado como um táxon próximo do Metriacanthosaurídeo Yangchuanosaurus changuensis, sugerindo que ele pode pertencer ao grupo Metriacanthosauridae,
em vez de Allosauridae. No entanto, um resumo apresentado na Society of Vertebrate Paleontology, em 2024, sugeriu que alguns ossos atribuídos a Saurophaganax, incluindo o holótipo, podem pertencer a uma ou mais espécies de saurópodes. Se comprovado, isso colocaria em dúvida a validade de Saurophaganax como gênero próprio. Contudo, os autores do estudo destacaram que muito do material atribuído a Saurophaganax ainda corresponde a um grande alossaurídeo, que poderia ser um táxon distinto de Allosaurus, com base nas taxas de crescimento observadas em um metatarso de Saurophaganax. O comprimento máximo estimado para Saurophaganax maximus varia entre 11 e 13 metros, com altura de 3 a 4 metros e peso de 4 a 8 toneladas. Os exemplares menores medem de 10 a 11 metros e pesam cerca de 2,7 e 3,8 toneladas. As estimativas mais altas, baseadas em fósseis fragmentados, indicam que esse dinossauro poderia atingir o tamanho máximo de 14,3 metros de comprimento, alcançar até 4,4 metros de altura e pesar até 10 toneladas. Mas alguns afirmam que essas estimativas podem ser exageradas. Para confirmar se Saurophaganax maximus realmente alcançou tamanhos de 14 metros, seriam necessários mais dados fósseis, especialmente evidências mais completas e bem preservadas. A fragmentação dos fósseis encontrados até agora limita a possibilidade de determinar com precisão as dimensões exatas dessa espécie. Restos incompletos, como fragmentos de ossos ou dentes, dificultam a reconstrução do tamanho total do animal. Uma característica marcante dessa espécie é uma lâmina horizontal na base da espinha neural dorsal, formada pelos processos transversos, e suas bordas comumente lembram a forma de machados de mão. Saurophaganax foi o maior carnívoro do Jurássico Superior da América do Norte. Fósseis atribuídos a essa espécie, juntamente com materiais de possíveis ocorrências no Novo México e Oklahoma, foram encontrados em diversas partes da formação Morrison, indicando que o dinossauro era raro ou apareceu apenas tardiamente no registro fóssil. Saurophaganax foi o alossaurídeo mais longo e superava em tamanho seus contemporâneos, como Torvosaurus tanneri e Allosaurus fragilis. Embora fosse mais raro que esses outros dinossauros, representando apenas 1% ou até menos da fauna da formação Morrison, ainda se sabe pouco sobre o seu comportamento e modo de vida. A formação Morrison é uma sequência de sedimentos marinhos e aluviais rasos que, de acordo com a datação radiométrica, varia entre 156 milhões e 300 mil anos em sua base a 146 milhões e 800 mil anos no topo, o que a coloca nos estágios Oxfordiano tardio, Quimeridiano e Titoniano inicial do período Jurássico Superior. Esta formação é interpretada como um ambiente semiárido com distintas estações úmidas e secas. A bacia Morrison, onde os dinossauros viveram, estendeu-se do Novo México até Alberta e Saskatchewan, e foi formada quando os precursores da cordilheira frontal das Montanhas Rochosas começaram a avançar para o oeste. Os depósitos de suas bacias de drenagem voltadas para o leste foram transportados por riachos e rios e depositados em terras baixas pantanosas, lagos, canais de rios e planícies de inundação. Esta formação é semelhante em idade à formação de calcário Solnhofen na Alemanha e à formação Tendaguru na Tanzânia. Os fósseis conhecidos de Saurophaganax, tanto o possível material do Novo México quanto o material de Oklahoma, são provenientes do membro Brushy Basin, que é a parte mais recente da formação Morrison, sugerindo que este gênero sempre foi incomum ou que apareceu pela primeira vez bem tarde no Jurássico. Devido à raridade dos restos descobertos, não se sabe muito sobre seu comportamento. A formação Morrison registra um ambiente e tempo dominados por gigantescos dinossauros saurópodes como Barosaurus, Apatosaurus, Brontosaurus, Camarasaurus, Diplodocus e Brachiosaurus, os dinossauros que viveram ao lado do Saurophaganax e podem ter servido como presas incluíam os ornitísquios herbívoros, Camptosaurus, Driosaurus, Stegosaurus e Nanosaurus. Os predadores neste paleoambiente incluíam os terópodes, Torvosaurus, Ceratosaurus, Marchosaurus,
Stoxossauros, Ornitolestes e Allosaurus, que representavam 70 a 75% dos espécimes de terópodes e estavam no nível trófico superior da teia alimentar de Morrison. Outros vertebrados que compartilhavam esse paleoambiente incluíam peixes com nadadeiras raiadas, sapos como eobatrachos, salamandras, tartarugas, esfenodontes, lagartos, crocodilomorfos terrestres e aquáticos como goniofolis e várias espécies de pterossauros como quepodáctilos. Os primeiros mamíferos também estavam presentes nesta região, como Fruitafossor, docodontes, multituberculados, simetrodontes e triconodontes. A flora do período foi revelada por fósseis de algas verdes, fungos, musgos, cavalinhas, cicadáceas, ginkgos e várias famílias de coníferas. A vegetação variou de florestas ribeirinhas de samambaias arbóreas e samambaias, florestas de galeria, a savanas de samambaias com árvores ocasionais, como a conífera Brachyphyllum, semelhante à araucária. Em Oklahoma, Stovall desenterrou um número considerável de espécimes de apatossauros, que podem ter representado uma possível presa para um grande terópode como o Saurophaganax. Marcas de mordidas em restos de Allosaurus e Mimorapelta foram encontradas entre outros ossos com vestígios de alimentação na pedreira Migat Moor do Jurássico Superior. Ao contrário dos outros, estas marcas deixaram estrias que, quando medidas para determinar a largura do dentículo, produziram extrapolações de tamanho de dente e corpo maiores do que qualquer espécime conhecido de Allosaurus ou Ceratosaurus, os dois grandes predadores conhecidos por restos osteológicos da pedreira. As extrapolações são, em vez disso, coerentes com um espécime anormalmente grande de Allosaurus ou com um grande táxon separado como Torvosaurus ou Saurophaganax, ambos desconhecidos da pedreira. O resultado aumenta a diversidade conhecida do local, com base apenas em evidências iquinológicas, ou representa uma evidência poderosa de canibalismo em Allosaurus. Com base na posição e no valor nutricional associado aos vários elementos esqueléticos com marcas de mordida, prevê-se que, enquanto Mimorapelta foi predado ou eliminado logo após a morte, Allosaurus foi eliminado algum tempo após a morte. Durante a mais recente conferência paleontológica, um novo resumo sugeriu que o Saurophaganax pode, na verdade, ser uma quimera, ou seja, uma combinação de fósseis de diferentes dinossauros montados erroneamente como se pertencessem a um único animal. Algo semelhante já ocorreu com o Dakotaraptor recentemente. Muitos dos fósseis que foram usados para identificar o Saurophaganax e distingui-lo do Allosaurus podem, na verdade, pertencer a saurópodes. Contudo, ainda restam partes que são confirmadamente de um grande alossaurídeo. Se esse estudo estiver correto, será necessário examinar mais detalhadamente o material para verificar se realmente se trata de um gênero distinto do Allosaurus. No momento, a questão ainda está em aberto, e há a possibilidade de o Saurophaganax ser reconhecido como uma espécie válida. No pior dos casos, ele poderia ser renomeado para Allosaurus maximus, o que ainda seria uma descoberta fascinante. Vários dinossauros já passaram por situações parecidas, onde fósseis de diferentes espécies foram confundidos, levando à criação de quimeras ou até à renomeação de gêneros. Aqui estão alguns exemplos notáveis: Brontosaurus e Apatosaurus. Durante muito tempo, acreditou-se que Brontosaurus e Apatosaurus eram gêneros distintos, até que se descobriu que ambos pertenciam ao mesmo animal, com o nome Apatosaurus sendo priorizado. Recentemente, no entanto, estudos sugerem que o Brontosaurus pode ser válido novamente, mas isso ainda é debatido. Ultrasaurus. Este dinossauro foi inicialmente identificado com base em fósseis enormes e acreditava-se ser um dos maiores saurópodes. Mais tarde, foi descoberto que os ossos pertenciam a diferentes tipos de dinossauros, resultando em uma identificação errada. Dinossauros de Ghost Ranch, Coelophysis. No Novo México, restos de vários indivíduos foram encontrados juntos, o que gerou confusão. Vários fósseis de outros animais foram misturados com os do Coelophysis. Acredita-se que uma série de fatores geológicos e climáticos contribuíram para o acúmulo de restos fósseis de várias espécies em uma mesma área, incluindo outros répteis e peixes do período Triássico.
Isso dificultou a identificação precisa dos ossos que realmente pertenciam ao Coelophysis, Dracorex e Stygimoloch. Dracorex hogwartsia e Stygimoloch spinifera foram inicialmente classificados como espécies diferentes de Pachycephalosaurus. Mais tarde, pesquisas indicaram que ambos poderiam ser estágios de crescimento de Pachycephalosaurus, sendo a mesma espécie em diferentes idades. Nanotyrannos. Este dinossauro foi proposto como um gênero distinto de pequeno tiranossaurídeo. Mas muitos paleontólogos agora acreditam que os fósseis de nanotyrannos sejam, na verdade, de juvenis de Tyrannosaurus rex, e não de uma espécie separada. Algo semelhante também foi proposto para Triceratops e Torosaurus. Alguns paleontólogos sugeriram que Torosaurus poderia ser uma versão mais velha de Triceratops, com o crânio mudando conforme o animal envelhecia. A hipótese é que o Triceratops, ao amadurecer, desenvolvia um crânio mais alongado e com fenestras, aberturas, na gola óssea, o que caracterizaria o Torosaurus. Essa ideia foi proposta em 2010, mas ainda é debatida, com estudos adicionais argumentando que Triceratops e Torosaurus são, na verdade, gêneros distintos. Quanto ao Kelmaesaurus, a situação é um pouco diferente. O Kelmaesaurus foi proposto com base em restos fósseis escassos e fragmentados encontrados na África. Ele foi descrito como um terópode, mas as informações sobre ele são limitadas e há discussões sobre a validade do gênero. Como os fósseis são fragmentados, é difícil confirmar se ele representa um gênero único ou se pode ser um exemplar incompleto de algum outro dinossauro já conhecido. Mas até agora não há uma fusão direta com outro gênero, como foi sugerido entre Triceratops e Torosaurus. Barrariasaurus e Deltadromeus são outro exemplo de dinossauros que podem ter sido confundidos devido à escassez e fragmentação dos fósseis. Esses dois terópodes foram encontrados no norte da África e datam do Cretáceo, e ambos foram inicialmente considerados gêneros distintos. Barrariasaurus foi descrito na década de 1930, enquanto Deltadromeus foi descoberto em 1995. A similaridade dos poucos fósseis disponíveis levou alguns paleontólogos a sugerirem que Barrariasaurus e Deltadromeus poderiam ser o mesmo animal, ou pelo menos pertencentes ao mesmo grupo de dinossauros de grande porte. No entanto, devido à perda dos fósseis originais de Barrariasaurus durante a Segunda Guerra Mundial e à natureza fragmentada dos fósseis de Deltadromeus, essa questão ainda está em aberto. Atualmente, a maioria dos paleontólogos os considera como gêneros separados, mas a falta de material completo dificulta a confirmação. Novas descobertas na região poderiam ajudar a esclarecer se realmente se trata do mesmo animal ou de dinossauros distintos. E aí, o que você acha de todas essas reclassificações e possíveis confusões no mundo da paleontologia? Não é fascinante pensar que, mesmo séculos depois, ainda estamos descobrindo novas peças para esse quebra-cabeça colossal? Cada novo fóssil, cada nova análise nos aproxima mais da verdade, mas também nos lembra de como o passado pode ser misterioso e cheio de surpresas. A história dos dinossauros está longe de estar completamente escrita. Vamos continuar desvendando esses segredos. Então, se você quer acompanhar mais dessas histórias e descobertas incríveis, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, onde vamos explorar ainda mais o mundo fascinante dos dinossauros e da vida pré-histórica.